Olha, é o evento mais grave ocorrido, entendo, desde o início desse novo confronto, por várias razões. Primeiro que o Ismael Haniyeh é o líder, chamado líder político, né, do Hamas. Ele é aquele que conversa com outros países, ele não é o líder da ala militar. Recentemente, vários familiares seus foram mortos numa operação precisa de assassinato de familiares dele. O que já é, enfim, se alguém acha que isso é um bom caminho, realmente tá indo numa trilha errada. E por mais que se possa e se deva condenar as decisões do Hamas, os atos de grupos extremistas, nós vimos o que fez o Hezbollah, é, num- com crianças, adolescentes que estavam jogando futebol, né? Nas colinas de Golã, área ilegalmente ocupada por Israel também, né? Mas vai lá, mata inocentes. Israel vai e ataca Beirute e horas depois mata aquele que é considerado o principal líder do Hamas, né, no Irã. Mas é mais grave do que isso. Vamos deixar ainda mais grave. Ele estava lá para a posse do novo presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, que é um moderado. O que é que Israel quer? Não, eu não estou. Ah, está justificando. Não, estou justificando nada. Estou perguntando o que que Israel quer. O que que Netanyahu quer? O que Netanyahu quer? Está tendo uma eleição nos Estados Unidos, ele está sendo pressionado pelos democratas a ter uma posição a negociar. Não negociou nada. Mentira, não está negociando nada. Ainda hoje, o Anthony Blinken, ridiculamente, dizendo: agora é imperioso um cessar-fogo, né? O secretário de Estado dos Estados Unidos. Que cessar-fogo? Aliás, a ONU votou, o cessar-fogo foi aprovado pelo Conselho de Segurança. O que foi que Israel fez? Foi lá e bombardeou e atacou a faixa de Gaza, né? Em seguida. Então, quando você mata mais uma vez, você mata no Irã, o principal líder do Hamas, praticamente no dia da posse, horas antes da posse do novo presidente do Irã, que é um moderado, você está dizendo: eu não quero moderação do Irã, quero guerra. Que o Netanyahu depende da guerra. O Netanyahu depende da guerra para ficar fora da cadeia. Que a hora que ele cair, ele vai ser pego pelo sistema judicial israelense. Por questões que nada tem a ver com a guerra. Hum? Questões anteriores, lá da política interna. Há uma investigação em curso, e nós ainda veremos isso, eu tenho confiança, sobre o que realmente aconteceu. Eu não estou dizendo que o Hamas não atacou, não. Claro que o Hamas matou 1.200 pessoas. A questão é saber como é que se fez, por que é que aconteceu aquela falha de segurança grotesca. Por que é que um país que consegue matar com tanta precisão, num país inimigo, um líder também inimigo, como é que foi acontecer aquela falha de segurança naquela gravidade, naquela extensão? Essa investigação um dia virá à luz, com todos os seus detalhes. Então, Netanyahu ele não pode, ele precisa da guerra. Agora há mesmo o risco de uma guerra, da guerra se espalhar, né? Para valer. Porque mesmo o Pezeshkian não era, né, da linha do presidente anterior que morreu no acidente, que tinha uma história de um psicopata assassino, né? Não, né? Mesmo em relação a Israel, uma posição mais moderada. Que força tem a moderação agora no Irã? Até porque o presidente tem poderes limitados no Irã, né?
quem governa de verdade, no que respeita às Forças Armadas, à política externa, ao enfrentamento externo, o poder do presidente é muito limitado. É o Conselho da Revolução que decide, né? É que a linha é dura, tá certo? O Israel está fazendo aposta na guerra total no Oriente Médio. Essa é a aposta. Precisa saber como é que o mundo vai reagir a isso, né? O... Ninguém precisa ser simpatizante do Ismail Haniyeh para perceber que essa decisão de Israel é absolutamente temerária e irresponsável, né? Provocativa num momento como esse, né? Até porque também isso corresponde, poucas pessoas atentam para isso. Isso é como dizer, olha aqui, eu mato dentro do Irã quem eu quiser. Vocês são nossos alvos. A gente não, para eliminar alguns de vocês, a gente nem precisa da guerra, né? É, que é uma outra coisa, e aí há um outro limiar importante que diz respeito à humanidade, né? Esses assassinatos com drones, com não sei o quê, quer dizer, isso coloca o mundo e as relações internacionais também num outro patamar. Vai ter uma hora em que, assim como tem uma convenção sobre minas terrestres, né? Olha aqui, nós concordamos em nos matar, mas vamos botar um pouco de limite nessa história, porque senão as coisas vão se complicar muito. Daqui a pouco os terroristas, aliás, já têm, né, acesso a essa tecnologia também. Se os estados começam a usar essa tecnologia, aí o mundo entra em parafuso. Agora, de qualquer modo, isso foi uma coisa gravíssima, gravíssima, porque agora se pergunta, o Irã tem o seu território invadido por um sistema, mas foi invadido. Um líder estrangeiro foi morto ali, praticamente numa solenidade de posse do novo presidente, e esse presidente diz o quê? Ó, gente, vamos sentar para conversar. Acho até que a prudência recomendaria, mas fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Ele liderando, enfim, um país com um establishment dividido, porque existem, né? Os extremistas lá no Irã também, obviamente, né? Foi a coisa mais grave que aconteceu desde do início da crise, do ponto de vista do risco da escalada. O mais grave, obviamente, é o atentado, o mais grave são os quase 40 mil palestinos mortos, isso é muito grave, mas o que eu digo, do ponto de vista do risco, do espraiamento da crise, é a coisa mais grave que aconteceu, né? É, e que indica que esse governo israelense é capaz de qualquer coisa sem medir muitas consequências, né? Até porque o Ismael Haniyeh, insisto, ele tinha diálogo com vários países, que inclusive pertencem ao concerto ocidental, por exemplo, tinha relações muito boas com a Turquia, né? Enfim, o Hamas tem com a Turquia, mas ele era um dos interlocutores, a Turquia, que pertence à OTAN, né? Então, assim, mexe com o xadrez de poder de uma maneira brutal, né? É claro que Israel sabe disso e mesmo assim tomou essa decisão, né? Temerária, absurda, né?